Bom dia, tudo bem, alunos? Saudade de todos. Vamos lá, hoje a nossa aula vai começar com a retomada daquele quadro resumo das 3 escolas, das 3 abordagens psicológicas. Vamos começar aqui pelo behaviorismo, onde a gente foi o primeiro a trabalhar. O termo em inglês significa comportamento, teóricos principais, Watson e Skinner. Qual era o objeto de estudo deles? O comportamento, algo observável, algo que eu podia ver, medir. Principais teorias: condicionamento, comportamento operante, que é aquele comportamento que eu treino através do estímulo e da resposta. Quais são as suas limitações e críticas? Ela estava muito preocupada com a objetividade e com isso ela desprezava os conteúdos da consciência da pessoa. E o comportamento era estudado isolado, não em grupo. Então ele não levava o contexto que a pessoa estava inserida. Não estava preocupado com o ambiente que ela vivia, tá? Muitos alunos apresentaram esse quadro com muito capricho e muito bem completado. Alguns foram até na internet buscar fontes para responder. O que eu gostaria é que vocês organizassem esse caderno, pelo menos com esses tópicos aqui. Isso aqui, gente, é um resumo do resumo, mas é necessário para a gente entender os próximos bimestres da disciplina de psicologia, tá? Gestalt é um termo alemão, que em português não tem tradução específica, mas seria forma ou configuração. Teóricos, nós vimos na sala de aula o Kurt Lehmann, que fala sobre a psicologia social. Tem os outros daqui também. Qual é o objeto de estudo? Percepção, como o indivíduo percebe. Então aqui já começa a vir uma crítica para cá. Eu vejo um comportamento, determinado estímulo, mas como ele percebeu esse estímulo é que vai determinar o comportamento. Então as teorias são essas. O que e como o indivíduo percebe são dados importantes para a compreensão do comportamento humano. Outra teoria, a teoria da ilusão de ótica. Se não houver fechamento, simetria e boa forma, eu me engano com aquilo que eu vejo. Eu não consigo identificar direito o que eu estou vendo. Teoria de campo, do Kurt Lehmann, que tem na apostila de vocês. É a teoria do comportamento. Como eu me comporto na escola é diferente do jeito que eu me comporto na família, diferente do jeito que eu me comporto no meu grupo de amigos que eu vou sair. Então, essa teoria de campo fala o seguinte: como eu percebo o meio que eu estou, eu me comporto de diferentes maneiras. Quais limitações e críticas? De novo, não era um objeto de pesquisa observável. Como é que eu vou observar a percepção de alguém? Diferente daqui que eu observo o comportamento. E seu estudo está intimamente ligado à fisiologia da visão. Muitos críticos dizem o seguinte, que a Gestalt ela está mais ligada à biologia, à parte fisiológica do funcionamento do como eu vejo. Por último, e não menos controversa, a psicanálise. A psicanálise, muitos teóricos e muitos especialistas criticam a psicanálise, né? O seu principal teórico foi Freud. Carl Jung foi discípulo de Freud, ele foi aluno de Freud. Só que chega uma certa hora que eles vão romper. Jung não concordava mais com as teorias de Freud e ele busca dentro da psicanálise mesmo outras linhas de trabalho. Mas todos buscam isso, estudar o inconsciente. Então vai ficando mais difícil de eu observar o meu objeto de estudo. O comportamento eu vejo, a percepção eu já não consigo analisar das pessoas, eu posso até tentar interpretar, e o inconsciente mais difícil ainda, né? Ele está lá remotamente guardado no subconsciente das pessoas. Principais teorias. Essa do inconsciente, subconsciente e consciente. Ele fala sobre a estrutura da psique formada em ego, ego e superego. Fala sobre as interpretações dos sonhos. E também uma teoria bem controversa, que é a teoria do desenvolvimento da sexualidade infantil. Foi um dos primeiros estudiosos a falar que a sexualidade está desde os primórdios, desde o nascimento. Então, por isso também a polêmica dele. Críticas não faltam, né? O que alegam? Que não é comprovada cientificamente, porque o que a pessoa tem como trauma, como que eu vou comprovar? Pois não tem validação empírica, eu não posso ver aquilo. Enfrenta questionamentos de teóricos e psicólogos sociais acusam que a ênfase que Freud dá às relações familiares e à sexualidade. Nós vamos ver isso aqui mais para frente, tá? Apesar de toda essa polêmica, a psicanálise ainda é muito usada. Temos muita curiosidade para falar disso, dessas questões do inconsciente. E esse bimestre, né, fechando isso aqui que vocês vão atualizar o caderninho de vocês,
deixa ele em ordem certinho, nós vamos começar a nossa aula desse bimestre. Então, eu vou fechar aqui para começar a nossa agora. Nós vamos para essa aqui, ó. Como nós já vimos lá, Freud estuda a interpretação dos sonhos. Ou seja, o que ele alega? Que enquanto nós dormimos, a nossa censura é mais fraca e aqueles conteúdos que eu reprimi, de alguma maneira, estão guardados no meu inconsciente, eles aparecem no meu sonho. Mas antes de eu falar de sonho, nós vamos falar sobre o sono, porque eu só posso sonhar se eu estiver dormindo, tá? Então, a nossa aula de hoje começa aqui, falando do sono, nosso segundo bimestre. Então, o que nós vamos falar do sono? Primeiro, segundo o próprio Freud, do ponto de vista biológico, a função dos sonhos é permitir que o sono não seja perturbado. Então, eu fico distraído lá com o meu sonho e meu corpo está relaxado, descansando, se recuperando. Saindo um pouco da psicologia, vamos para a fisiologia do sono. Por que o meu corpo precisa dormir? Por que eu preciso descansar? Né? Deixa eu só acertar aqui um pouquinho a câmera. Aqui. Uma hipótese bastante forte é de que nos primeiros anos de vida, o sono tem um papel importante na maturação do sistema nervoso. Por isso que os bebês dormem demais, né? Eles passam quase 18 horas dormindo, o bebezinho. Outra teoria é que ele sirva para reposição de energias. Isso a gente pode rever, né? Se eu não tenho uma boa noite de sono, no outro dia eu me sinto mais fraca, mais cansada, mais desatenta. Acredita-se também que é durante o sono que acontece a transposição da memória temporária para a memória permanente. O Ângulo fala sobre isso, né? Aula dada, aula estudada hoje. Inclusive falam assim, não vai dormir depois da aula que você pode esquecer o que você aprendeu. Primeiro faz a revisão da sua aula, depois você dorme, porque daí a memória já vai para a memória permanente. E é de fato que é quando dormimos que o hormônio do crescimento é secretado. A maior dificuldade está em saber como essas coisas se processam. Hoje, de acordo com a tecnologia, né, onde tem lá tomografia, ressonância, alguns aparelhos dentro do hospital, dá para monitorar o sono das pessoas. Inclusive pessoas que têm distúrbios do sono. Existe uma clínica, né, dentro até do Hospital das Clínicas, um setor apenas para falar sobre o sono. E tem pessoas que não conseguem dormir, para vocês imaginarem. Essa questão do hormônio do crescimento é uma das explicações, dizendo, né, que os adolescentes têm muito sono porque é a fase que eles estão crescendo. Por isso que eles têm muito sono, que é a fase de vocês, né? Continuando. O sono é composto de dois estados, muito diferentes entre si. Então, tem dois momentos do nosso sono. Estudos feitos com eletroencefalograma mostram que há uma alternância de períodos em que ondas cerebrais são longas e lentas, e outros em que a atividade cerebral lembra muito um estado desperto. Conhecido como sono REM, que vem do inglês, o movimento rápido dos olhos, o período de maior atividade se caracteriza pelos rápidos movimentos dos olhos, o amortecimento dos músculos e a alta incidência de sonhos. Então aqui nós vamos entrar, tá vendo? Ó? E quando que acontece isso? Vocês já perceberam uma pessoa dormindo? Então ela tá com a pálpebra fechada, quando ela começa a sonhar, diz o quê? Ó? Os olhos começam a se mexer dentro da cavidade. Então fala que é o sono REM, que é o movimento rápido dos olhos. É nesse período que se caracteriza a maior quantidade, né, de acontecimento dos músculos. Agora, o outro estágio, saindo desse, é o não REM. Nele também acontece sonhos, mas com menos intensidade. Então, aqui o olho já está com a pálpebra fechada, mas o olho também está parado, o globo ocular. Continuando. O sono compreende o período de repouso, que temos geralmente em intervalos diários, com aproximadamente 7 horas de duração. Aqui também tem uma coisa para a gente conversar. Tem pessoas que precisam de 10 horas de sono para sentir bem, outras com 6 horas se sentem bem, a maioria 8 horas, 9 horas, mas aproximadamente necessitamos de 7 horas de duração de sono. Quando o cansaço mental é muito,
as concentrações de cortisona diminuem e as de melatonina aumentam, provocando a vontade de dormir. Então, aqui é uma explicação fisiológica dizendo por que nós estamos com sono. Nesse momento, o organismo começa a reorganizar seus sistemas para uma nova jornada de atividades. A imunidade é reforçada, células são renovadas, radicais livres são neutralizados e a memória é consolidada. Olha tudo o que acontece enquanto a gente está dormindo. Parece que a gente está numa inércia, mas na verdade nossos músculos estão relaxados. Mas neurologicamente nós estamos trabalhando. Assim, quando não dormimos, nossa memória fica falha. Ficamos irritadiços e sentimos cansaço, dor de cabeça e indisposição. A redução das horas de sono também diminui a produção de insulina e aumenta de cortisol. Considerando que esse é responsável pela elevação das taxas de glicose e aquela pela retirada desse açúcar no sangue, podemos pontuar que a redução das horas de sono aumenta a probabilidade do indivíduo desenvolver a diabetes. Olha que interessante. Como a nossa parte fisiológica do sono é importante para a nossa saúde. Aqui eu vou dividir o sono. O sono ele tem em média 4 fases e elas se repetem durante a noite várias vezes. Não é assim, passou uma fase, passou a segunda, não volta. Volta de novo. Por isso que às vezes a gente desperta durante a noite e volta a dormir. Conforme você vai se mexendo na cama, você acorda, mas logo volta a dormir de novo. Voltou para a fase 1 de novo. Fase 1 é o sono leve, onde você experimenta entrar e sair do sono, sendo facilmente acordado. É aquela cochilada, está começando a entrar num sono profundo, né? Começando, mas se alguém te chamar, você acorda. O movimento dos olhos e o movimento do corpo desaceleram, mas não param, começa a desacelerar. Você pode experimentar movimentos espasmódicos. Já viram aqueles espasmos da perna que parece que você vai cair, você tropeçou em alguma coisa, você acorda assustado? É esse movimento aqui, ó. Os músculos não estão totalmente relaxados e de vez em quando eles se contraem. Esse sono inicial e tais espasmos são os que causam as repentinas sensações de queda, que acordam o indivíduo no susto. Parece que você tropeçou no sono, parece que você caiu, então você dá aquela acordada assustada. Já na fase 2, cerca de 50% do seu tempo dormindo é gasto nessa etapa do sono. A gente fica muito tempo na fase 2. Durante esse estágio, o movimento dos olhos para e suas ondas cerebrais tornam-se mais lentas. O corpo esfria e os músculos começam a relaxar. Esta fase aqui é aquela fase que dá até um friozinho. Já quer pegar uma coberta, porque o nosso corpo esfria, o nosso músculo relaxa totalmente no corpo. Haverá também breves explosões de atividade cerebral, chamados fusos do sono, associados normalmente a espasmos musculares. Está começando a relaxar totalmente. De vez em quando ainda tem, né, um tranquinho muscular. Fase 3. É a primeira fase do sono profundo. Aqui já estamos entrando numa fase mais profunda. As ondas cerebrais são uma combinação de ondas lentas, conhecidas como ondas delta, combinadas com ondas mais rápidas. Durante esse estágio, pode ser muito difícil acordar uma pessoa. Quando é mais difícil, já sabe, ela está na fase 3. Quando acordado durante esse estágio, você pode sentir-se fraco e desorientado por vários minutos, antes de recobrar pela sua consciência. Então, é aquela hora que você acorda, você não sabe se é de dia, se é de noite, se já é outro dia, onde você está. Se você for acordado aqui, não que você acordou sozinho. Essa fase aqui é difícil acordar sozinho, só se alguém te acordar. Então, você demora um pouco para se situar. Fase 4. Segunda fase do sono profundo. Ela começou lá na fase 3. Aqui, o cérebro trabalha quase que exclusivamente com as ondas deltas lentas. Também é muito difícil acordar essa pessoa e ambos os estágios de sono profundo são importantes para se sentir revigorado pela manhã. Se essas etapas são muito curtas, o sono não vai ser satisfatório. Então, tem pessoas que falam, eu dormi a noite inteira, mas eu acordo cansado. Por quê? Ficou só na fase 1 e 2, aquela cochilada
e quando começa a relaxar, e acorda de novo. Aí vai para a cochilada e não entra na fase 3 nem na 4, que são a do sono mais profundo e onde realmente eu necessito para revigorar a minha parte fisiológica. As ondas delta são medições da atividade do cérebro e normalmente estão associadas com o começo dos sonhos. Então é nesta fase aqui que a gente começa a ter as nossas historinhas nos sonhos. Ou seja, o descanso do cérebro das atividades do dia a dia. Então, resgatando, os estágios 1, 2, 3 e 4 são necessários principalmente para o descanso e relaxamento do indivíduo, além da secreção do hormônio do crescimento para aqueles que estão nesse estágio, principalmente adolescentes e crianças. Pessoas que têm problemas de insônia normalmente não conseguem passar do estágio 1. E as pessoas com má qualidade de sono raramente completam o ciclo com o sono REM, que é o que chega até o 4, né? Aqui tem um quadrinho, que seria 100% do ciclo do sono. Aqui está dividido até em 5 estágios, ó, mas é o que a gente acabou de ver. Sono leve, atividade muscular fica mais leve, acontecem algumas contrações. Isso aqui é como se fosse uma ilustração de uma pessoa que está no Instituto do Sono. Ela é monitorada por eletrodos, tem um aparelho lá atrás que vai analisando suas ondas cerebrais, né? Então a pessoa consegue monitorar o médico especialista. Depois, a respiração e as batidas do coração diminuem, tem uma leve diminuição da temperatura do corpo, o corpo esfria. Começa o sono profundo, o cérebro começa a gerar as ondas deltas. Aqui, ó, sono bastante profundo, a respiração é rítmica, a atividade muscular é limitada e o cérebro produz as ondas deltas. Aqui é o sono REM, movimento rápido dos olhos, né? O sonho acontece, os músculos relaxam e a taxa de batimentos cardíacos aumenta. A respiração é rápida, mas não profunda. Aqui começou então o sono. Então, a gente fosse ver esse desenho aqui, ó, onde começa o trabalho aqui, né? Essa é uma ilustração. Eu vou sugerir que depois que terminar a aula, vocês acessem esse link. Aqui é uma reportagem que foi passada alguns anos atrás, que fala da importância do sono REM, tá? É uma reportagem curtinha, rapidinha, mas é muito interessante vocês entenderem e ver a reportagem de especialistas abordando a questão do sono. O ciclo completo em uma noite de sono é extremamente importante para garantir um equilíbrio físico, químico e mental para o indivíduo. Noites mal dormidas podem resultar em irritabilidade, depressão, dificuldades com a memória e muitos outros problemas que podem atrapalhar muito a vida do indivíduo. Este aqui foi o site que eu busquei algumas informações. Essa é a minha referência bibliográfica para falar do assunto. O que eu quero conversar com vocês agora? Eu vou colocar no ClassUp um trabalho para a gente fazer já contando para o segundo bimestre. Esse trabalho é em grupo, de até 4 alunos, não dá para colocar mais que isso. Então, pode fazer sozinho, em dupla, em trio ou em 4, tá? O que vocês vão fazer? O título do trabalho será Distúrbios do Sono. Vocês vão pesquisar tudo aquilo que pode acarretar para pessoas que não dormem bem, tá? Então, não dormir. O que eu posso ter um distúrbio que não deixa eu dormir? Pode. Um exemplo, o sonambulismo. É um distúrbio do sono. Já ouviram falar síndrome das pernas inquietas? A pessoa fica com a perna tremendo a noite inteira, balançando, a perna não relaxa? É um distúrbio do sono. Você imagina a pessoa dormir e ter o tempo inteiro esse distúrbio. À noite ela acorda cansada, é como se não tivesse dormido. Eu vou colocar tudo isso, então, no ClassUp, colocando para vocês e vou dar mais ou menos 15 a 20 dias para vocês completarem esse trabalho. Esse trabalho também será em slides. Nós vamos depois, vocês vão enviar e a gente vai apresentar para a classe toda, tá bom? Muito obrigada por hoje, até mais!